E aí pessoal, aqui é a Gaia. Vamos fazer aqui um review de Brand New Animal, BNA, um review rápido, sem spoilers. Eu pretendo fazer outros vídeos depois comentando mais detalhes sobre o anime, porque ele é bem interessante. Mas meu objetivo aqui é dar um parecer geral sobre essa série. É um anime curto de 12 episódios, surgido em 2020 e causou um impacto muito positivo, chamou muita atenção. Eu normalmente não assisto as coisas quando elas surgem porque fica muito burburinho em volta, então eu tento esperar passar o hype para então dar uma assistida. E aí, então eu assisti Brand New Animal. Por ser um anime curto de 12 episódios, mais ou menos 20 minutos por episódio, você consegue assistir como se fosse ver um filme do Senhor dos Anéis. Então em 4 horas você assiste tudo. E eu quero falar aqui os pontos positivos e pontos negativos. Em geral, para mim, Brand New Animal é mais um exemplo clássico de ideia fantástica, animação boa, um grupo bom fazendo anime, que começa de uma maneira incrível e vai para o abismo de horrível. É impressionante como isso é comum em animes, mesmo animes que tem tudo para ser um dos melhores animes assim já feitos. Que Brand New Animal tinha tudo para ser literalmente um dos melhores animes. Porém, como é de costume, ideias incríveis, aplicações ótimas que eventualmente degringolam e ficam uma droga. Então, ainda assim, eu mesmo apesar de todos os problemas, ainda considero que BNA é um ótimo anime para assistir. Mas vamos falar aqui por que esta reviravolta minha tão negativa. Novamente, sem spoilers. Vou apenas falar pontos gerais positivos e negativos e deixarei os spoilers para vídeos mais específicos de crítica e análise. Mas pontos positivos primeiro. A arte é fantástica. Vocês podem ver só por essas imagens quão maravilhoso é o desenho, quão maravilhosamente bem feita é a arte. É incrível, é muito bem feito, é muito interessante. E tem toda essa vibe neon, essa vibe meio cyberpunk, que tem elementos levemente cyberpunks em BNA, apesar de ser mais um biopunk, se vocês souberem a diferença. Que tem mais um aspecto biológico de transformação e transmutação do que necessariamente cybertrônico, de tecnológico duro, robótico. É um anime muito lindo, muito bem trabalhado, como sempre o estúdio Trigger, que é o mesmo estúdio que fez Gurren Toppen Lagann, que fez Kill la Kill, para mim o segundo melhor anime de todos os tempos, que fez Darling in the Franxx, para mim um dos animes mais frustrantes dos últimos tempos, que nem BNA. Então, a animação é fantástica. Esse é um ponto que não pode ser deixado de lado. Mas, deixando a animação de lado, vamos falar aqui sobre os outros pontos positivos. Nós temos personagens cativantes e muito afeiçoáveis. Os personagens, especialmente os principais, eles são muito chamativos, eles são afeiçoáveis, é possível se identificar com eles. Não muito, tirando o outro personagem principal, que é esse carinha daqui, o Shiro. Tirando ele, que não é muito identificado, nem muito afeiçoável, os outros personagens são muito interessantes. Todos os outros personagens que aparecem mais. Desde a prefeita, a amiga de Michiru, que é a principal, que é a Tanuki, que é essa garotinha Tanuki. Todo mundo, todas as pessoas em volta são muito legais, muito interessantes, são bem trabalhadas, bem desenvolvidas. Então isso é muito raro no anime, especialmente o anime shonen. Então isso é muito legal. As interações desse anime são muito naturais. Tirando alguns momentos específicos, as interações são muito naturais. Você tem momentos de silêncio, coisas que eu sempre falo que desenvolve personagens, desenvolve o cenário, e são muito importantes. Os grandes animes, na minha opinião, têm esses momentos de silêncio. Não é só gritaria e tirar poder do nada para ganhar as batalhas. Então as interações são muito legais. Com isso, nós vemos que é um shonen com poucos clichês. Isso é muito legal. Porque normalmente shonen, mesmo shonens que caminham um pouco para fora do clichê, como por exemplo Demon Slayers, que tenta sair do clichê, ele ainda carrega clichês muito fortes, em especial nos personagens secundários, como o garotinho do raio, o garotinho com a droga da máscara de javali. Essa galera, esses personagens secundários são muito clichês, apesar do principal não ser. Então, mesmo animes que começam a trabalhar coisas diferentes, acabam caindo nos clichês, e BNA tem pouquíssimos clichês.
As personagens femininas não são sexualizadas, são interessantes. Os personagens masculinos também são interessantes, não caem nos clichês, tirando talvez o principal, o Shiro, que é o único assim mais clichêsesco. O vilão também pode ser, os vilões dele são levemente clichês, não tanto, mas são. E por aí vai. É que eu não posso entrar em muitos detalhes, senão eu vou dar spoilers. Mas de forma geral, um shonen que traz novos ares para esse gênero cada vez mais atravancado de clichês. E um ponto muito interessante é a questão de trabalhar temáticas importantes, tópicos importantes como racismo, isolacionismo, exotificação, realismo comunitário. Tem muitas temáticas legais trabalhadas em BNA. Só que aí, exatamente por trabalhar tantas temáticas, é que nós vamos chegar agora para os pontos negativos. E o principal ponto negativo de BNA, o principal, é a quantidade sufocante de tópicos. Então, ao mesmo tempo que é muito legal BNA trabalhar vários tópicos, várias temáticas interessantes, especialmente para o mundo de hoje, é horrível quando a quantidade de tópicos é gigantesca. Só para vocês terem noção, existe temática de religião, tanto trabalhando religião como algo positivo quanto negativo. Existe a temática de isolacionismo, de criar uma comunidade restrita para apenas um grupo de pessoas, os pontos positivos e negativos disso. Fala sobre racismo e as questões tanto estruturais quanto o macro e o micro do racismo. Traz questões como questões geopolíticas, questões como por exemplo, os sistemas de mercado geram situações de preconceito, situações de racismo, situações... E por aí vai. O problema é muito tópico. É muito, muito, muito tópico. Para uma série tão curta. São 12 episódios. 12 episódios. Aqui tá 2, mas aí você coloca um na frente, um aqui. Aí você vê 12. São 10 mais 2 episódios. 12 é um pouquíssimo episódio. É o tempo de um filme do Senhor dos Anéis para se trabalhar tanta coisa. É muita coisa. Qualquer um desses tópicos poderiam ser um anime de 12 episódios. O racismo, o isolacionismo, a religião, questão de economia de mercado, qualquer coisa desse tipo poderia ser um tópico. Mas são vários juntos. E isso atrapalha pra caramba. Isso destrói o anime. Porque não há espaço, não há tempo suficiente para abordar cada uma dessas coisas, especialmente quando esse anime tenta fazer algo muito legal, que é você abordar os lados positivos e negativos de um tópico. Por exemplo, religião. Religião normalmente quando é colocada no anime, no mangá, religião é ruim. Normalmente, a maior parte dos animes são assim. Mas aí esse anime mostra que não, a religião pode ter um papel importante social, de juntar uma comunidade, blá blá blá. Isso é muito legal, mas não é tão legal para você trabalhar em 12 episódios. Não tem espaço. Porque você começa... Num episódio você coloca a religião como algo ruim, no outro você coloca como algo bom. Aí você fala, porra, cara, e aí? Esse é o problema principal deste anime. Porque ele tem ideias fantásticas, mas ele não tem espaço para trabalhar tanta coisa, inclusive coisas que são contraditórias. Compare com Kill la Kill, que é para mim a maior obra do estúdio Trigger. Kill la Kill trabalha com apenas alguns tópicos principais, que são o fascismo, a luta contra o fascismo e liberdade, independência, etc. E questão principalmente de sexualidade, mas sexualidade e gênero. São os dois principais tópicos trabalhados em Kill la Kill, e são 24 episódios. São 24 episódios, é o dobro de BNA com apenas 2 tópicos principais. A BNA tem 6, 7, 8 tópicos. 8 tópicos, 10 tópicos, sei lá. E com apenas 12 episódios. Isso é loucura, não dá. E aí isso torna o anime muito infantil. É como se ele fosse feito por alguém completamente incompetente. Porque quer botar tudo, igual você botar tudo fica uma droga. Daí, isso vai para o ponto... Esses 2 pontos são muito interligados. A série ser muito curta para trabalhar tantas coisas. E por fim... Tem um ponto que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso aí é spoiler, mas basicamente, em determinado momento do anime, a série faz o que é chamado de jump the shark, que é um termo que significa pular o tubarão. Pular o tubarão é quando algo fica tão batido, você se esforça tanto para manter para tentar se superar, botar uma reviravolta interessante, botar um acontecimento interessante que você estraga a série.
Esse é o tipo de coisa que você estraga. Quando do nada acontece uma reviravolta que ao invés de falar, meu Deus, que reviravolta legal, ela estraga a série, ela destrói a série. E DNA tem uma reviravolta tão idiota que você tem que ignorar essa reviravolta. Basicamente você tem que apagar essa reviravolta, senão DNA vira lixo. Ele literalmente sai do luxo, do fantástico, do incrível para o horrível. E é por isso que este anime tinha tanto potencial de ser uma coisa tão maravilhosa. Os primeiros episódios são fantásticos e aí vira horrível, horrível, horrível. Fica, eu digo que fica inassistível. Beira o inassistível de tão ruim. Então, esses são os pontos positivos e os negativos de BNA. Como de sempre, nós observamos um anime com uma fantástica possibilidade de ser um dos melhores animes de todos os tempos, mas aí, do nada, acontece um monte de babaquice, um monte de estupidez que torna ele praticamente inassistível no final. Mas eu pretendo entrar em detalhes sobre isso em vídeos no futuro, talvez até mesmo um vídeo para cada um dos episódios de BNA. Pode ser interessante ser feito. Mas, se gostou, dê like, dê share e comente, se inscreva no meu canal, blá blá blá, etc. Aqui foi Gagai, até a próxima, pessoal. Falou!